Começou. Boa tarde a todos. A gente vai dar início a mais um seminário aqui da pós-graduação em Física da UERJ. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Gabriel Denicol, da UF, que aceitou dar uma palestra para a gente. Passo a palavra para o senhor. Obrigado, professor. Boa tarde. Obrigado, Rui, pelo convite. Eu vou desligar minha câmera só para não ocupar muito a conexão. Eu vou botar... Vocês estão vendo os meus slides? Acho que sim, né? Sim, estamos vendo. Tá ótimo. Obrigado. Então agradeço pelo convite mais uma vez. É um prazer falar para vocês sobre a minha área de pesquisa e um pouco sobre o meu trabalho, né? E o tema de hoje que eu vou falar é sobre matéria nuclear sob condições extremas e hidrodinâmica relativística, né? São dois temas que, às vezes, surpreendentemente, têm uma conexão muito grande, né? Grande parte da pesquisa feita em hidrodinâmica relativística está no contexto de física nuclear, né? E vocês vão entender hoje um pouco o porquê disso. Aqui é um breve sumário, né, do que eu vou falar hoje, né? Então, vou separar o cenário em três partes distintas, né? Primeiro, eu vou falar sobre essa parte de estudar e produzir matéria nuclear sob condições extremas, né? Em colisão de íons pesados. Depois eu vou falar sobre a modelagem hidrodinâmica dessas colisões, né? Como que ela é usada para estudar as propriedades da matéria nuclear. E no final eu vou discutir um pouco mais temas relacionados à hidrodinâmica relativística e seu domínio de aplicabilidade, né? Em particular sobre a divergência da série hidrodinâmica e atratores hidrodinâmicos, que é um tema de pesquisa um pouco mais recente, né? E que tem, de certo modo, alterado o nosso entendimento sobre o que é hidrodinâmica, pelo menos no regime relativístico. Então, aqui no início eu vou começar realmente uma discussão bem geral, né? Em relação à minha área de pesquisa, onde a questão fundamental, talvez que motiva, né, grande parte da existência da área, é o que acontece com a matéria nuclear em condições extremas, né? Quando a gente fala em condições extremas, pode ser de temperatura, né? Você pode perguntar algo simples, mas que, se você levar a uma condição extrema, fica difícil de responder, que é o que acontece com a matéria quando a gente esquenta ela muito, né? Então, em particular, você pode pensar nos instantes iniciais do nosso universo, né? No modelo do Big Bang, né? Próximo da singularidade, o universo era muito quente, né? Quente o suficiente que até prótons e nêutrons, né? Que a matéria convencional não poderia existir. E você pode perguntar o que acontece com a matéria nessas circunstâncias, né? Um outro caso típico, né? Que você perguntar o que acontece com a matéria nuclear quando a gente comprime ela muito, em condições extremas de pressão, como é que podem ocorrer em estrelas compactas, né? Onde a gravitação é tão intensa que você realmente pode até apertar o próton, né? Você pode atingir densidades superiores ao do próton e ao do nêutron, né? Nesse caso, você pode perguntar o que acontece com a matéria nuclear nessas circunstâncias. Então, em princípio, essa pergunta ela pode ser respondida pelo modelo padrão mesmo, né? É claro que você pode sempre levar a temperaturas e pressões onde até o modelo padrão não seria o suficiente, mas aqui não vai ser o caso, né? Então, no nosso caso, a gente está interessado em respostas dessas perguntas usando o modelo padrão, e nesse caso, a teoria fundamental que descreveria esses fenômenos seria a cromodinâmica quântica, né? Que é a teoria fundamental por trás da força forte, que envolve quarks e gluons, né? Os férmions são os quarks que interagem trocando gluons. Aqui está a Lagrangiana QCD, né? De forma escrita de forma esquemática. Só que aqui, de certo modo, começa o problema geral, né? Até teoria de campos, né? Que você consegue escrever a Lagrangiana, mas você não consegue resolvê-la, né? Nas situações de interesse, né? Somente em alguns casos, em alguns poucos casos, você consegue realmente obter uma solução disso aqui. Geralmente envolve o caso de perturbativo, né? Quando os quarks interagem fracamente. Então, aqui se deu uma teoria bem testada, mas ela não é ainda bem compreendida, né? Ela tem diversos fenômenos emergentes que a gente descobre experimentalmente, mas ainda não sabe explicar quantitativamente, ou às vezes até qualitativamente, a partir dessa Lagrangiana. Então, até hoje, né, só para mostrar que existem 6 tipos de quarks, né, que foram detectados, né, o up-down, que são os quarks que formam matéria convencional no nosso dia a dia, prótons e nêutrons são feitos por quarks up-down, e tem a matéria exótica, né, que charm, strange, top e bottom, né, que tem esses nomes mais diferentes, né, e que são quarks mais pesados que foram produzidos no laboratório, né.
Em particular, aqui a gente já pode ver, só pela massa dos quarks up-down, um fenômeno emergente da QCD, né? Que deveria ser mais bem conhecido, mas não é, que é a própria massa da matéria, né? Se você somar a massa do up e do down, ela dá somente 7% da massa do próton, né? Que são 2 ups e 1 down. O resto da massa do próton vem da interação entre os quarks. E, infelizmente, devido à detecção do bóson de Higgs, né, as pessoas têm a impressão que a massa da matéria vem do mecanismo de Higgs, mas, na verdade, esse mecanismo só gera as massas do up e do down, né? A massa mesmo da matéria vem como fenômeno emergente da QCD. Não é o fenômeno que eu vou discutir hoje, né, mas, ainda assim, é algo importante da gente sempre lembrar, né, que o quão rica é essa teoria e quantas coisas que emergem dela, não trivialmente, até um certo ponto. O meu ponto central, o ponto central da minha área, em particular, de física nuclear, é discutir matéria nuclear no regime termodinâmico, né? E aqui tem uma previsão da QCD, no regime perturbativo, mas ainda assim é uma previsão, né? Que vem da liberdade assintótica, que fala que a energias muito altas, os quarks e gluons interagem fracamente. Então, se você aumenta muito a temperatura, você está aumentando também a troca de momento média, né, entre os quarks, então eles vão começar a interagir fracamente e vão começar a se comportar como partículas quase livres, né? Esse mecanismo prevê um novo estado da matéria, né? Porque se os quarks começam a temperaturas muito altas, começam a interagir fracamente, eles não podem formar estados ligados, né? Então você esperaria que quando você aumenta muito a temperatura, num certo ponto você não teria mais um gás de hadrons, ou seja, um gás de prótons, nêutrons e outros estados ligados de quarks, você teria só um plasma, um gás de quarks e gluons, né? Então, esse aqui seria o estado da QCD termodinâmico, né, em temperaturas muito, muito altas, né, realmente muito altas. Esse aqui seria o estado da QCD termodinâmico em temperaturas mais baixas, né, como um gás de hadrons. Então, você esperaria uma transição de fase. Em algum momento, quando você vai aumentar a temperatura, você passaria, né, de um gás de hadrons para um gás de quarks. E aí começam as perguntas, né, fundamentais e mais quantitativas de quais são as propriedades desse novo estado da matéria, né, e quando e como ocorre essa transição de fase. Que aí são perguntas que vão além dessa física perturbativa, né? A previsão desse novo estado da matéria realmente vem de teoria de perturbação, né? Mas essas perguntas mais gerais você teria que ir além disso. Hoje em dia até é possível ir além disso, né? Então tem outra previsão da QCD muito importante, que é feita a potencial químico nulo, ou seja, quando o número de quarks é igual ao número de antiquarks, a grosso modo, e a previsão numérica, né? Você resolve QCD numericamente, chamada QCD na rede, e lá eles conseguem calcular a termodinâmica da QCD, de novo, para potencial químicos nulos, né? E eles veem, de fato, aqui tem 2 gráficos, né? Um mostra a anomalia de traço, né? Ou seja, intensidade de energia menos 3 vezes a pressão, normalizada pela temperatura quarta, e do lado direito você vê as quantidades termodinâmicas, como pressão, energia e intensidade de entropia, todos normalizados pela temperatura, né? E aqui você vê realmente de certo modo, a emergência desse plasma de quarks e gluons, né? A curva V de entropia, você vê que ela sobe rapidamente ao redor de 180 MeV em temperatura. Isso seria a emergência dos graus de liberdade de quarks, né? E aqui já teve uma grande reviravolta nisso tudo, né? Porque não há, de fato, uma transição de fase em μ igual a zero, que é um crossover, uma transição contínua, né? Entre esses 2 estados confinados e deconfinados. O segundo ponto é que não parece um gás, ou seja, perturbativamente você esperaria um gás de quarks e gluons, né? Que seria esse limite aqui dessa linha preta, né? É o limite de Stefan-Boltzmann. Aí você vê que as curvas vão muito lentamente para esse limite de Stefan-Boltzmann. Então, aparentemente não parece um gás, apesar de você ver a emergência do novo grau de liberdade de quarks e gluons. Então, isso aqui já foram grandes descobertas, né, de QCD na rede, mas para irmos além disso, realmente a gente precisa de experimentos, né? Se você quiser ir além de potencial químicos nulos, já fica muito mais complicado de fazer, mesmo numericamente. Hoje em dia tenta se fazer, né? Já há resultados para potenciais químicos pequenos, né? E se você quer propriedade de transporte, como viscosidade, difusão, condutividade térmica, tá? Isso também não pode ser feito numericamente. Então a ideia é que para você quer entender esses fenômenos de QCD, essas propriedades da matéria, você precisa de algum input experimental, né? E talvez depois, sabendo a resposta experimental, você consiga entender como é que essas coisas saem de primeiros princípios, né, da Lagrangiana da QCD. E aqui, esse é o grande objetivo dessas tais de colisões de íons pesados, né? Então, quando você ouvir essa coisa de colisão de íons pesados, a ideia de íons pesados não é nem
de ser pesado em si, mas serem grandes, né? Você colidir dois objetos muito grandes para você poder criar matéria nuclear num volume grande e tentar atingir o limite termodinâmico, né? Então, a ideia dessas colisões é produzir e estudar a matéria nuclear perto do regime termodinâmico, perto do equilíbrio. Então, as colisões têm que ser de altas energias para produzir muita matéria, muitos quarks, muita entropia. E os íons têm que ser grandes para que o volume seja grande. Então, a gente imagina sempre que se você conseguir atingir uma energia grande o suficiente de colisão, você vai conseguir, de fato, produzir essa matéria no regime termodinâmico e estudar, por exemplo, esse diagrama de fase da QCD, inclusive essa transição de fase aqui, e em particular se tem ou não um ponto crítico, dentre outras coisas, né? Então esse é o desafio, né, extrair as propriedades termodinâmicas e de transporte também da matéria nuclear, e só para enfatizar que o experimento não é para testar a QCD, mas para entender a QCD, né? O objetivo aqui não é um teste do modelo padrão, mas é tentar entender os fenômenos que emergem dessa teoria fundamental. Então, só para mostrar, vocês devem já estar familiarizados com isso, possivelmente, né? Que são os dois grandes aceleradores de partículas no mundo que fazem isso, né? Um é o RHIC, nos Estados Unidos, em Nova York, que é mais ou menos desse tamanho aqui, esse círculo é o anel onde eles aceleram as partículas, né? E o outro é o LHC na Suíça, muito mais conhecido, que é também muito maior em diâmetro, né? Ele abrange quase uma cidade inteira, que é Geneva, inclusive cruza a fronteira, né, da França com a Suíça, né? O acelerador de partículas. E são investimentos muito caros, muito grandes, que geralmente no Brasil a gente chama de grandes colaborações, né? Que até no país são mal vistas pela dificuldade de avaliar pesquisadores que participam delas, né? Mas na minha área são essenciais, né? Você não consegue fazer esse tipo de experimento com poucas pessoas, né? Você precisa de milhares de pessoas, físicos, engenheiros e muito financiamento também, né? Então, esses projetos geralmente são financiados por vários países simultaneamente. E sem eles a minha área não existiria, né? Além disso, há futuros aceleradores de partículas que estão sendo construídos no mundo. O RHIC, que eu acabei de falar, também sofreu alguns upgrades recentemente, ainda vai sofrer mais outros para estudar outros regimes. Você tem o FER na Alemanha, que um dia vai sair, né? Veremos. NICA, que eu acho que já começou a entrar em operação na Rússia, e o J-PARC no Japão, né? Que você fala desses aceleradores é que eles não são tão grandes quanto o LHC, né? O LHC foi essa coisa de fazer uma coisa muito grande para ir num limite de energia, né? Tentar ir no extremo de energia. Hoje em dia o pessoal não está mais interessado em atingir as maiores energias possíveis, mas mais em atingir as energias da transição de fase, né? Para estudar essa transição aqui. Então o objetivo hoje em dia não é mais ir para essa coisa de energia mais alta possível, mas ir para a energia certa para estudar a transição de fase. Então esse é meio o caminho que a área está indo. Aqui é só um press release do CERN, né? Que eles falaram que logo quando ele entrou em operação, né, em agosto de 2012, eles já montaram um press release que eles criaram esse plasma de quarks e gluons, que seria uma sopa subatômica mais quente, né, do planeta, né? E as temperaturas de 10 trilhões de graus Celsius, foi o que eles estimaram que eles atingiram, né? Então, até entraram para aquele livro do recordes, né, do Guinness, com uma maior temperatura atingida no laboratório, que antes era do acelerador americano, né? Depois o LHC roubou isso aí. Mas agora começa realmente as complicações, né? Então, criar e estudar esse estado da matéria não é tão simples assim. E por uma razão simples, na verdade. É que mesmo que você crie esse estado da matéria, então aqui você tem uma ilustração das etapas da colisão, né? Então, você tem desde antes essas duas panquecas se colidindo, né? São panquecas pela contração de Lorentz, né? Eles são acelerados, né, para velocidade muito próxima da luz. Então, você espera que eles colidam, comecem a produzir entropia, produzir matéria, em que em algum momento essa matéria termalize. Então, seria essa etapa da colisão ilustrada aqui em 1 Fermi sobre C, mais ou menos. Essa estimativa de tempo no qual isso poderia ocorrer, né? O ponto central, mesmo que você consiga isso, você não tem nenhuma tecnologia para parar esse sistema ali e estudar, né? Ele é muito pequeno, então ele é da ordem do tamanho do núcleo, né? Então, o que vai acontecer é que esse sistema quente denso vai expandir, ele vai esfriar, naturalmente, vai voltar a hadronizar, ou seja, você vai voltar a ter matéria confinada, e o que você mede no final experimentalmente vão ser os hadrons produzidos no final, como pions, kaons e prótons, né, já no regime frio, né?
Então, nesse caso, o desafio é você reconstruir as propriedades da matéria que foi criada no início, medindo o que você viu no final, né? Você tem que reconstruir essas propriedades, o que envolve simular toda a colisão, né? E depois tentar fazer esse processo de areia reversa, né? Que é muito complicado. Aqui é só um breve detalhe de como nós fazemos isso, né? Geralmente a gente divide nesses modelos hidrodinâmicos, né? Que envolvem essa expansão de um fluido, que é o plasma de quartzo de gluons. Geralmente a gente tem que dar uma condição inicial, ou seja, a gente tem que modelar toda a parte inicial da colisão, que envolve a produção da matéria e a sua termalização, para depois começar a simular a evolução hidrodinâmica desse meio, né? Então você descreve depois o sistema como um fluido relativístico, com uma pressão e viscosidade, essas propriedades do fluido. E no final esse fluido vai hadronizar, vai ficar muito diluído e você vai ir de uma descrição hidrodinâmica para uma descrição de transporte, né? De teoria cinética, que você vai ter um gás relativista de prótons, nêutrons e outros hadrons, né? Então você tem que descrever cada uma dessas etapas, simular tudo isso aqui, para comparar com os dados e depois tentar mapear as propriedades do fluido que você colocou com o que você mede no final. O problema é que todas essas etapas têm incertezas, né? Ou seja, a minha área realmente tem essas 3 sub-áreas, tem pessoas que só estudam condição inicial, tem pessoas que só estudam hidrodinâmica, tem pessoas que só estudam a parte de transporte, né? Depois tem as pessoas que tentam juntar tudo isso e fazer a simulação. Então, são sub-áreas bem complexas, né? Em particular, a primeira aqui. A primeira é a parte talvez mais não trivial, já que você tem que tentar explicar como que esse sistema termaliza, né? Até hoje isso nunca foi explicado. Por que você tem um fluido? A gente acredita que tem porque esse modelo funciona. Eu vou explicar depois por que ele funciona. Mas, teoricamente, nós não sabemos ainda por que o sistema termaliza tão rápido essas colisões, né? No meu desenho anterior, né, essa termalização correria em 1 Fermi sobre C, em 10 a menos 23 segundos. E até para QCD isso é rápido, né? Então, acaba que fica um processo de muita simulação, né? Então, essas simulações são essenciais na minha área para interpretar os dados, né? E extrair as propriedades da matéria nuclear, estudá-las, né? E esses modelos são complicados e incluem muita física, desde física fora do equilíbrio mesmo, descrição de sistemas fora do equilíbrio, até teoria de campo, né? Resolver QCD e etc, né? Isso é o que enfatizar que grupos brasileiros têm muita tradição nessa área de simulação de colisões pesados. Isso foi começado com o professor Kodama, aqui no Rio, e também com o professor Yojiro Hama na USP, né, que tinha uma grande colaboração Rio-São Paulo para simular colisões pesados e que teve um grande impacto na área, né? E hoje em dia essa coisa continua, de um certo modo, com colaborações de Rio, Unicamp e USP, né? Com o Matthew Luzon na USP e o Jun Takahashi e o Davi na Unicamp, né? No meu caso, eu na UF. Mas, dito isso, agora você vai ter uma transição de fase, os slides vão ficar em inglês, né? Eu só consegui traduzir até aqui, depois eu meio que enchi o saco, né? Então, agora os slides vão ficar em inglês, e eu vou querer explicar por que a gente acredita que esses modelos hidrodinâmicos funcionam, né? Como eu só falei para vocês, mencionei, teoricamente, a gente não entende por que funciona. Porque se você calcular o tempo que demora para termalizar da QCD, né, do que a gente conhece de QCD, que é basicamente algo do regime perturbativo extrapolado, você não consegue explicar por que termaliza tão rápido. Então, eu vou dizer por que a gente acredita nesses modelos, então, né? Para falar disso, eu tenho que explicar de um observável, uma coisa que a gente mede chamado elliptic flow, né, o dito V2. Então, se você ver seminários da minha área, você sempre deve ver um V2, né, em algum lugar. Eu queria explicar o que esse negócio significa, né? E o que ele tenta medir na colisão. Então, aqui eu mostro uma visão simplificada de uma colisão de eixos pesados, né? Aqui a gente está vendo meio que o feixe, né, da colisão está na direção perpendicular ao slide, e aqui a gente vê meio que a direção transversa, né? Onde 2 núcleos estão colidindo com um parâmetro de impacto qualquer. E essa área em vermelho aqui seria meio que a área de interseção entre os núcleos, né? Que é onde ocorre a interação. É aqui que a gente acredita que a matéria é criada. Uma visão simplificada, mas, a grosso modo, é assim que ocorre mesmo, né? Então, você acredita que 2 núcleos que colidem com o parâmetro de impacto vão produzir matéria nuclear quente e densa nessa região aqui elíptica, né? Onde eles se superpõem.
E se esse negócio virar um fluido, o que vai acontecer? Você vai ter uma direção, que aqui no caso, a direção X, né, onde a matéria está mais comprimida que na direção Y. E um fluido sempre acelera mais na direção onde ele é mais comprimido. Né? Então, se esse negócio expandir hidrodinamicamente, você espera que a matéria vai se acelerar mais na direção X do que na direção Y. Ou seja, você vai ter meio que uma assimetria na velocidade das partículas. Né? Você vai acabar vendo que na direção X, as partículas que você mede vão estar mais aceleradas do que na direção Y. Experimentalmente, você não sabe o que é X e Y, né? Porque essa colisão pode ocorrer em qualquer... meio rotacionada nesse eixo, né? Mas, essencialmente, o que você vê experimentalmente é uma correlação, né? Tipo, você vai ver que tem uma direção de menor momento, se você girar 90 graus, vai ter uma direção de maior momento, né? Isso você pode medir através da série de Fourier da distribuição azimutal de partículas. Né? Esse DND-φ é a distribuição de momento na direção φ, que você expande numa série em Fourier, e esses VNs, né, V1, V2, V3, nada mais, nada menos são do que os coeficientes dessa série de Fourier. É só isso mesmo. Né? E se esse negócio de cima aqui acontecer, se ocorrer de fato essa previsão hidrodinâmica de ter essa diferença de aceleração, né, 90 graus, esse V2 é muito grande. Né? Isso a gente chama de uma resposta hidrodinâmica à geometria inicial do problema. Né? Então, a gente meio que, da resposta hidrodinâmica, desses coeficientes de V2, né, a gente consegue entender a geometria inicial, qual era a forma da colisão. Aí o problema é estimar a centralidade, então, ou melhor, o parâmetro de impacto. Né? Então, quão central foi a colisão? Isso também você não consegue medir. Mas a ideia é que a gente mede isso meio que pela produção de partículas. Né? Então, as colisões muito centrais, ou seja, com um muito pequeno, elas vão produzir mais partículas, simplesmente porque você teve mais interação, mais núcleos, né, incidentes interagindo. Então, se produz mais matéria. Enquanto que as colisões menos centrais, né, você produz menos matéria, então tem um mapeamento entre multiplicidade, né, partículas produzidas, e centralidade. E você esperaria, então, que essa colisão aqui ela vai ter um V2 pequeno, né, porque tem pouca simetria, ou seja, a direção x e y são quase iguais, né, a matéria é produzida bem isotropicamente. Em colisões menos centrais, você vai ter um V2 maior, ou seja, você vai acabar produzindo uma aceleração mais anisotrópica. Né? É exatamente isso que você mede experimentalmente. Então, aqui, você vê esse V2, né, medido pelo LHC, esse ALICE é um experimento do LHC, e, então esses pontinhos é o V2 como função da centralidade. E você vê aqui exatamente o que você esperaria, né? Ou seja, esse V2 vai aumentando quando você vai para colisões menos centrais, ou seja, com maior parâmetro de impacto. Né? E as curvas marrom, né, é a previsão de um modelo hidrodinâmico com essa viscosidade aqui. E ela bate com os dados perfeitamente bem. No mundo real, você não tem, devido a flutuações quânticas, né, na posição dos núcleos que compõem, né, os íons pesados, você não tem algo perfeitamente elíptico. Né? Você vai ter uma forma um pouco mais aleatória em cada evento. Então, você não vai ter só esse V2, vai ter o V3, V4, V5, tem todos os coeficientes da série de Fourier, e todos eles concordam bem com modelos hidrodinâmicos. Né? Então, isso aqui é um teste não trivial de modelos hidrodinâmicos, e, na verdade, somente modelos hidrodinâmicos conseguem descrever esse tipo de dado. E é por isso que a gente acredita nesses modelos. Né? Aqui, no caso, você vê um exemplo de uma extração da propriedade da matéria nuclear. Né? Então, aqui você descreveu esses dados, mas supondo essa viscosidade aqui, esse eta é a viscosidade de cisalhamento normalizada pela densidade de entropia. Né? Então, aqui, por exemplo, em 2008, foi o primeiro cálculo desse tipo de extração. Né? Aqui é só para você ver como é que esse V2, esse observável, varia com a viscosidade. Né? Então, se você pega um fluido muito viscoso, a viscosidade tende a ir contra essa produção assimétrica de aceleração. Né? Então, um fluido muito ideal tem um V2 muito grande, uma simetria muito grande, e um fluido mais viscoso tem uma simetria muito pequena, e você acaba ajustando a viscosidade para fitar os seus dados, e aí você extrai esse valor. Né? Isso aqui é um exemplo de 2008, né? Ou seja, muito tempo atrás, uma das primeiras extrações feitas de V2, mas hoje em dia, né, foi até publicado na Nature, uma análise realmente usando esses modelos bayesianos com fits globais, né, para extrair essas propriedades. Algo um pouco mais sistemático, né, foi feito por esses grupos.
Aí isso aqui foi muito interessante, né? Porque você sempre extrai viscosidade dessa ordem de magnitude aqui, 0,2, 0,1. E esses valores deixaram todo mundo muito surpreso, né? Porque eles são muito próximos de alguns limites interessantes, né? Então, se você pegar a equação de Boltzmann para um gás, né? Supor que você tem um gás de quarks e gluons, você tem que a viscosidade de salhamento. Isso aqui é meio que uma pocket formula, né? Uma expressão meio simplificada da viscosidade, só para a gente entender o problema, né? Mas você simplesmente vai proporcional à densidade de partículas, ao momento médio e ao livre percurso médio, né, do sistema. Então, a viscosidade de um gás se comporta mais ou menos assim, né? Se você usa o princípio da incerteza, onde você fala que a variação da posição de momento, né, tem que ser maior ou igual que h barra sobre 2, e você associa a variação de posição com o livre percurso médio e de momento com o momento médio, né, você acaba achando que o princípio da incerteza levaria a um valor mínimo para a viscosidade de salhamento, que é de 0,1, né? Então, nessas colisões de íons pesados, a gente está muito próximo desses limites quânticos, né, que desafiariam essa descrição de partículas, né? Ou seja, se você está abaixo dessa viscosidade aqui, fica difícil explicar o seu sistema como um conjunto de partículas, né? Teria que ser uma descrição um pouco mais complexa, né? Então, em colisões de íons pesados, até hoje, você encontra viscosidades muito próximas desse valor aqui, desse limite dado pelo princípio da incerteza. E aqui é meio que uma estimativa dessa viscosidade com argoloplasma, né, em vermelho, comparado com água, hélio e ultra cold atoms, né? E você vê que, de fato, pelo menos aparentemente, né, os valores de viscosidade que a gente extrai são os menores já vistos na natureza. Então, ficou essa visão de que o plasma de quarks e gluons é um fluido quase perfeito. E gerou um grande interesse na área em si, né? Mas, dito isso, agora eu vou querer mudar um pouco de tema e discutir um pouco a parte de hidrodinâmica, né? Então, todas essas descobertas que eu falei anteriormente foram feitas, né, comparando esses modelos que usam hidrodinâmica relativística com dados experimentais, né? Mas, para isso, também teve que ser feito grande progresso em entender como se formula uma teoria relativística de hidrodinâmica, que acontece que não é tão trivial assim, né? Então, agora eu vou discutir um pouco isso e vou falar sobre a divergência da série hidrodinâmica, que foi descoberta recentemente por um grupo polonês, né, e que tem desafiado a formulação tradicional da hidrodinâmica relativística. Então, para essa hidrodinâmica, é uma teoria efetiva, né, macroscópica, né, que você descreve a dinâmica de um sistema de muitas partículas em tempos longos e distâncias longas, né? Então, ela é baseada numa separação de escala, né? Ou seja, você acredita que ela seja válida quando as escalas macroscópicas típicas do seu fluido, né, são muito maiores do que as escalas microscópicas do mesmo sistema, né? Então, geralmente isso é dado pelo número de Knudsen, que é só a razão entre essas duas escalas. Então, você espera que essa razão seja muito menor do que 1, ou que o número de Knudsen seja muito menor do que 1. Então, para um gás, por exemplo, a escala microscópica é o livre percurso médio, né? E a escala macroscópica geralmente tem a ver com o quão rápido as suas densidades de energia e o seu campo de velocidade variam no espaço. Aqui já vem o primeiro problema, que em colisão de íons pesados, a separação de escala não existe, né? As escalas macroscópica e microscópica estão muito perto uma da outra. Então, você já desafia um pouco uma descrição hidrodinâmica. De resto, supondo que você tenha essa separação de escala, você consegue fechar a descrição do seu fluido em termos de física muito simples, são leis de conservação, energia, momento e carga, e algumas relações constitutivas muito simples, que eu vou escrever daqui a pouco. Então, aqui são as leis de conservação. Então, essencialmente, você tem que resolver essas duas equações aqui em cima, que são equações de continuidade associadas à conservação de energia e momento. Então, terminei tensor de energia e momento. E uma equação de continuidade associada à conservação de carga. Aqui, em colisão de íons pesados, vai ver se tem mais de uma carga. Pode ser carga bariônica, estranha e elétrica, por exemplo. Tem 3 equações nesse caso. E, geralmente, a gente decompõe esses dois tensores, né, essas duas correntes conservadas, usando variáveis hidrodinâmicas, onde você tem esse μ, que é a velocidade, o campo de velocidades, o epsilon é a densidade de energia, P é a pressão, e as outras variáveis estão associadas à parte dissipativa do seu sistema. Esse NM seria uma difusão de carga, esse π maiúsculo
é a pressão fora do equilíbrio, bulk viscous pressures, e esse P-mini, o tensor de cisalhamento, que era a física que eu estava estudando antes, né, de viscosidade de cisalhamento, o ETA, né, o shear viscosity. A questão da hidrodinâmica é como que você fecha esse sistema, né? A lei de conservação te fornecem 5, né, equações de movimento. Você tem mais uma equação de estado que fala quem é a pressão, mas ainda faltam dizer quem seriam essas variáveis dissipativas. Aí entram essas relações constitutivas, né? O caso mais simples seria a teoria de Navier-Stokes, a formulação relativística da conhecida teoria de Navier-Stokes. Essa teoria simplesmente diz que os seus tensores dissipativos, π-mini, π maiúsculo e QMi, né? QMi é uma variação desse NMi, que eu peço perdão, eu mudei de letra de um lado para o outro, né? Só percebi agora, que esses caras são proporcionais a gradientes, né? De velocidade e de potencial químico e temperatura. Por isso chama teoria de primeira ordem, ou seja, você simplesmente supõe que eles são dados por gradientes de primeira ordem das variáveis hidrodinâmicas. E os coeficientes de viscosidade são esses caras que entram nessa relação, né, como o eta, o zeta e o kappa, né? Então eles falam quão forte é essa reação de gradientes para cada corrente. Então isso aqui é a teoria mais intuitiva para dissipação, mas também está completamente errada. Esse foi o grande problema que dificultou muito o desenvolvimento de teorias relativísticas da hidrodinâmica, né? Que são equações que violam causalidade e são instáveis, né? Esse até é o tal do erro de Landau, né? Porque o Landau que formulou essa teoria pela primeira vez no seu livro, né? Nem escreveu um artigo, já escreveu direto no livro, um dos capítulos finais do seu livro de hidrodinâmica ou de mecânica dos fluidos, né? Então a gente não pode usar essas teorias já. Inclusão de íons pesados. Isso, na verdade, salvou a gente. Vou explicar por que daqui a pouco. Então, o que a gente resolve não são, em inclusão de íons pesados, os modelos hidrodinâmicos, que todo mundo fala e que eu falei para vocês, não envolve uma hidrodinâmica tradicional. Não envolve uma teoria como a de Navier-Stokes. Simplesmente porque isso é impossível, né? Nós temos que ter equações hidrodinâmicas causais, né? Que respeitam a causalidade. Um exemplo disso é a teoria de Isel-Stewart, que é uma versão causal de Navier-Stokes. Então, aqui eu só vou explicar brevemente o que eu quero dizer com isso, né? Em Navier-Stokes, você só teria esses dois termos aqui. Seria que o π-mini é proporcional a sigma mini e que esse π maiúsculo é proporcional a esse θ, né? Que é a divergência da velocidade, né? Então, isso aqui é causal porque fala que os gradientes geram correntes instantaneamente, né? Nessas teorias de Isel-Stewart, os gradientes demoram um tempo tal para serem gerados, né? As correntes demoram um tempo tal, né? Para serem geradas a partir dos gradientes. Isso, por si só, é capaz de preservar a causalidade, e essas teorias são, pelo menos, linearmente estáveis, né? E elas também são não perturbativas em gradiente. Isso é uma coisa que não foi vista inicialmente, mas foi mostrada em 2015 por Heller e Spalinski, né? Que, enquanto a teoria de Navier-Stokes é de primeira ordem em gradientes, né? Essas teorias, elas contêm infinitas ordens em gradientes. Então, elas têm uma certa ressoma envolvida aqui. Mas isso não foi descoberto inicialmente, só foi meio que apontado em 2015. Então, para explicar isso um pouco melhor, eu queria falar sobre como que você obtém hidrodinâmica de uma teoria microscópica, pelo menos no regime de um gás, né? Que é justamente essa série hidrodinâmica. E você pode fazer isso além de um gás, né? Que eu só vou usar o gás como um exemplo, que é mais fácil, né? Então, aqui você tem, nesse lado, a equação de Boltzmann, que descreve um gás relativístico, né? Esse F é a distribuição de momento das partículas como função do tempo e do espaço. Esse C é um termo de colisão que eu não vou escrever aqui, mas descreve como que os momentos das partículas são trocados, alterados pelas colisões, né? Aí você bota um parâmetro perturbativo aqui no termo de colisão, que é esse número de Knudsen, né? Que ele só reflete aqui que esse termo aqui é muito pequeno. Se você quer soluções dessa equação em regimes onde esse F varia muito lentamente no espaço, onde esse gradiente é muito, muito pequeno, e isso seria meio que um limite hidrodinâmico, né? Então você bota esse bookkeeping parameter aqui e faz uma série perturbativa em epsilon, ou no número de Knudsen. E o que resulta isso é uma expansão em gradientes, né? Ou seja, essa série perturbativa em epsilon vai acabar te gerando uma série em gradientes de velocidade e temperatura, né? Isso aqui, como eu falei, é mais geral que teoria cinética, né? Você pode também fazer essa série para qualquer teoria microscópica, mas em teoria cinética isso pode ser feito mais sistematicamente.
A truncagem de ordem zero disso leva a um fluido ideal. Eu nem botei nesse slide, né? Foi isso que o Hilbert mostrou pela primeira vez, né? Algum tempo atrás. Ele foi talvez a primeira pessoa, né, a mostrar como é que uma teoria hidrodinâmica nasce de uma teoria microscópica, né? Na época ele mostrou que a equação de Euler nascia como ordem zero, né, dessa série aqui. O primeiro termo é de fluido ideal. Depois Chapman e Anson que mostraram que a truncagem de primeira ordem levava a Navier-Stokes, já foi também um grande resultado, né? E meio que deu uma fundamentação, de certo modo, de primeiros princípios através de Navier-Stokes. E você pode continuar, né? Ordem 2, 3, 4. Ordem 2 seria a teoria de Burnett, né? Que você vê aqui que envolvem muitos gradientes ao quadrado, é muito complicada, nem vale a pena aqui entender cada termo, mas você só vê que você tem o primeiro termo que é de ordem 1 em gradientes, depois um monte de termos que são de ordem 2 em gradientes. Todas as combinações possíveis estão aqui, né? Então, nesse caso, você consegue obter relações constitutivas, né, para fechar as equações hidrodinâmicas, truncando essa série. De novo, né, trocar em ordem 1, você chega em Navier-Stokes. Isso é uma teoria efetiva no sentido que ela pode ser sistematicamente corrigida, né? Se você não está satisfeito com a sua precisão em uma dada ordem, você poderia, em princípio, adicionar mais termos da sua teoria. E tudo isso é baseado meio que num parâmetro pequeno, que é esse número de Knudsen, né? Agora, o problema disso tudo é que isso é muito elegante, mas aqui a convergência da série está assumida, né? Para que você possa realmente truncar essa série e corrigir sistematicamente a sua resposta, né? A série tem que convergir. E é isso que parece que não ocorre, na verdade. Essa série hidrodinâmica, é o que tudo indica, ela tem um raio de convergência nulo. Ela não existe, né, essencialmente. Então, isso foi primeiro apontado por Grad em 63, sempre no regime... e foi meio esquecido por um bom tempo. Depois, em 86, alguém voltou a esse ponto de divergência da série hidrodinâmica, né? Mas sempre em soluções em regimes estacionários. Foi somente no contexto de física nuclear esse tema voltou à tona, né? E esse grupo polonês aqui, no caso foi esse PRL daquele Heller, que tá aqui, o do Heller, né? Que mostrou que a série diverge para um sistema expandindo mesmo, um fluido em expansão, e que essa série tinha um raio zero de convergência. Eu também trabalhei bastante nisso com o Jorge Noronha e outros colaboradores, né? Discutindo a divergência dessa série, né? E para isso, curiosamente, colisão de íons pesados foi essencial. Né? Por quê? Né? O grande problema de calcular essas séries hidrodinâmicas é que se você for tentar resolver isso aqui, você raramente consegue passar do segundo termo, de maneira geral. Né? Se você não supor nada e só for começar a calcular os termos mais gerais possíveis, você vai chegar somente na segunda ordem e aí você não consegue analisar muito bem a convergência da série. É um problema comum até em teoria de campos, né? Que você tem poucos termos para discutir se ela converge ou não. Né? Agora, em colisão de íons pesados, nos seus primórdios, 83, o Bjorken, por exemplo, na época ele tinha um toy model para colisão, né, chamado Bjorken Flow, no qual ele supunha diversas simetrias, como boost invariance na direção longitudinal e homogeneidade na direção transversa, né, e só pela simetria ele conseguia fixar o campo de velocidade. Então, nessas condições simplificadas, o campo de velocidade do seu fluido, VZ, né, é dado, é Z sobre T. Você sabe disso exatamente, só pela simetria do sistema. E aí você pode, por exemplo, fazer uma mudança de coordenadas, né, chamada coordenadas hiperbólicas, onde ao invés de T e Z você tem um tal, um eta, né, onde esse fluido é homogêneo, ou seja, ele não depende do espaço, e o campo de velocidade é estático, ou seja, toda a expansão do fluido está na geometria das coordenadas. E o problema simplifica tanto nesse caso, ou seja, os gradientes de velocidade ficam todos diagonais, né? O tensor de aceleramento fica diagonal, e nessa coordenada o gradiente de velocidade vai com um subtal, né? Um sobre o tempo, nessa coordenada. É até curioso, mas é isso que acontece. E o termini também fica diagonal. Então, para essas soluções de íons pesados, que hoje a gente não usa mais, porque a gente consegue resolver numericamente, não tem uma necessidade de usar um toy model para a construção de íon pesado, mas você pode usar isso aqui como um toy model para entender a série hidrodinâmica. Porque para essas condições simplificadas, você consegue calcular aquela série até uma ordem arbitrariamente grande. E a solução é essa aqui. Né? Então, no caso,
de novo, o primeiro a fazer foram dois poloneses, o Hela e Spalinski, né? Depois seguidos por várias outras pessoas. Eles expandiram a correção dissipativa. Esse ΔP, essencialmente, é a correção dissipativa, é a parte de fora do equilíbrio da pressão do fluido. Ele expandiu esse cara em potências de 1 sobre ômega, né? Que são potências do número de Knudsen, né? Então, ômega aqui é o produto da temperatura com o tempo naquela coordenada, né? E esses FNs são os coeficientes dessa série, que ele pôde calcular até a ordem 250, né? Ou seja, ele realmente calculou 250 termos da série em gradiente. Acho que foi a primeira vez que alguém calculou tantos termos assim, né? Antes, no máximo, tinham calculado 2. Ele calculou 250. E aí ele mostrou que esses coeficientes eles crescem fatorialmente. Ou seja, aqui ele plotou esses coeficientes elevados a 1 sobre n mais 1, né? E viu que cresce linearmente, né? Ou seja, isso quer dizer que o Fn vai com n fatorial. Então a série de fato tem um raio zero de convergência. Se ela tem um raio zero de convergência, o que significa truncar e só pegar o primeiro termo aqui, que é o termo de Navier-Stokes, né? Você pode argumentar que isso é uma truncagem optimal de uma série divergente, o que é verdade, né? Ou seja, nem sempre truncar uma série divergente é uma coisa ruim, às vezes até muito bom. Mas aí você perde pelo menos o aspecto efetivo, né? Ou seja, esse negócio não pode mais ser sistematicamente corrigido. Aqui é só um exemplo onde eu mesmo calculei ordem a ordem essas soluções, né? Então, isso aqui é a correção dissipativa, como função do inverso do Knudsen number, né? E você vê soluções de ordem 1, 2, 3, 4, 6 e 8, né? E você vê que, de fato, quanto maior a ordem que você vai, pior fica, né? Não está corrigindo nada, a solução só vai cada vez ficando mais louca, né? Aí virou a questão que eu vou terminar, já estou terminando esse seminário, né? Se você não pode definir hidrodinâmica pela truncagem de uma série, dessa série perturbativa, né? Como é que você define, então? A proposta que vem ganhando maior apoio é você definir hidrodinâmica como um atrator, uma solução atratora da teoria. Ou seja, aqui você tem a mesma coisa, de novo, uma solução da corrente dissipativa como função do número de Knudsen, né? E você vê de fato que se você simula isso numericamente, aqui eu estou mostrando uma simulação da equação de Boltzmann, que você pode fazer numericamente, você pode fazer várias simulações com várias condições iniciais, e que você vê são sempre dois regimes, né? Um regime de tempo muito curto, que é dominado pela memória condição inicial, então, inicialmente, cada sistema evolui de acordo com onde ele começou, mas depois de um certo tempo, né, todas as soluções convergem para uma coisa universal, que parece ser uma solução atratora da teoria. E a hidrodinâmica, para esse regime hidrodinâmico, parece emergir disso aqui, né? Antigamente, a gente acreditava que a teoria em gradientes descrevia esse regime aqui, que, na verdade, essa solução atratora poderia ser descrita nessa série perturbativa em gradientes. O que a gente tem visto, na verdade, ultimamente é que não. É que esse negócio é não perturbativo, em princípio, em gradiente, e que você não pode tentar uma descrição realmente em potências, né? Isso muda o que a gente acha sobre hidrodinâmica, na verdade. Eu vou pular, mas é só um exemplo da teoria de Isaac Stewart. E aqui nos últimos slides eu vou falar só sobre uma contribuição recente nossa nisso, que eu fiz com o Jorge Noronha, com um paper de Covid, né, 2020, onde a gente estudou esse problema pela primeira vez para uma equação de Boltzmann completa, né? A gente estudou um gás ultrarrelativístico de bolinhas de bilhar, né? Nessa solução de Bjorken-Flow, que eu falei anteriormente, que é muito simplificada, mas que você pode estudar a série de gradientes sistematicamente, né? E, de novo, usando esse Bjorken-Flow. E, nesse caso, o interessante é que, para esse tipo de problema, esse número de Knudsen é constante. Ele é um parâmetro fixo para cada gás, né? Uma vez que você dá o livre percurso médio, você fixou o número de Knudsen, ele não vai mudar com o tempo mais. E aqui a gente resolveu pela primeira vez, numericamente, né, pela equação de Boltzmann, a parte dissipativa com função do tempo, e o atrator é constante. Né? Você vê que todas as soluções saem de um lugar e vão para um dado atrator, né, que muda com a seção de choque, ou seja, que muda com o número de Knudsen. E aqui a gente teve a primeira solução desse atrator. Aqui realmente a gente plota o atrator em si, né, ou seja, o atrator com função do número de Knudsen, e para a equação de Boltzmann, para a hidrodinâmica não convencional, né, que a gente usa, e para a teoria de Navier-Stokes. E o que é interessante aqui?
A teoria de Navier-Stokes, você vê que ela cresce muito rápido com o número de Knudsen, né? Ou seja, se você aumenta a sua viscosidade, rapidamente a teoria fica ruim, né? Simplesmente por ser linear com gradiente. A equação de Boltzmann tem esse aspecto, esse atrator aqui, que não é linear com o número de Knudsen, meio que vai saturar para um KN muito grande. E a teoria de Zell-Stewart tem um comando muito parecido com a teoria de Boltzmann, só tem uma diferença quantitativa aqui, né, no valor, né? Mas isso aqui é surpreendente que, se você acreditasse em Navier-Stokes, o que você tira disso aqui? A hidrodinâmica só funciona se esse KN for muito pequeno. Se ele for bem menor do que 1, você vê que tem um bom acordo entre a teoria microscópica e Navier-Stokes. Agora, se você aumenta o número de Knudsen, rapidamente fica muito ruim, né? Agora, o mesmo não é verdade para a teoria de Zell-Stewart. Nesse caso aqui, você vê que se vai aumentando o número de Knudsen, até para o valor 1, não está tão ruim assim. E mesmo quando você vai para valores muito grandes, você tem uma discrepância, mas não é uma discrepância parametricamente grande, né? Ou seja, é uma teoria que, pelo menos qualitativamente, consegue refletir bem o regime microscópico, né? E isso talvez explique por que a hidrodinâmica funciona tão bem assim em inclusão de íons pesados. Ou seja, em inclusão de íons pesados, o número de Knudsen é muito perto de 1, né? Ele não é algo pequeno. O pessoal achava que isso indicava a falha da hidrodinâmica porque tinha uma visão muito perto de Navier-Stokes, né? Ou seja, dessa linha vermelha. Mas, na verdade, talvez a gente possa, de fato, confiar naquela teoria quando não há uma grande separação de escala. Essa é meio que a mensagem dessa análise aqui, né? Mas, por enquanto, você ainda está muito incipiente, porque esses atratores só podem ser calculados nesses toy models, né? Você não sabe ainda calcular isso em uma solução arbitrária de velocidade, né? Então, tem uma intenção de pesquisa e muita gente está tentando fazer isso. Estudar esses atratores hidrodinâmicos em situações mais complexas, sem tantas simetrias impostas ao sistema. Esse aqui é o meu último slide, então eu já estou acabando mesmo. Aqui é só para falar, de novo, né, por que a gente está preocupado com essa questão da separação de escalas, né? Porque justamente vem do fato que a gente está cada vez mais aplicando hidrodinâmica em escalas menores e menores nas coisas de íons pesados, né? Em 2003, né, geralmente o pessoal supunha que as condições iniciais eram bem suaves, né, e que variavam em escalas de 5 Fermi, por exemplo, mais ou menos do tamanho do núcleo, né? Quando o tempo foi passando, a gente começou a incluir cada vez mais flutuações quânticas no nosso sistema, né, que fazem com que a densidade varie em escalas muito menores, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente já está aplicando hidrodinâmica para densidades que flutuam em 0,2 Fermi, né? E até para colisões de próton nêutron, né? Ou seja, não faz mais colisões de íons entre dois íons pesados, mas faz de um íon pesado com um próton. Ou seja, você está tentando fazer um fluido muito, muito pequeno, tamanho do próton, e mesmo assim a gente aplica hidrodinâmica. Então, realmente, hoje em dia, é muito difícil você argumentar que tem uma separação grande de escalas no nosso fluido, né? E, de algum modo, a gente tem que tentar entender como que essas teorias são aplicáveis nessas situações. Essa discussão não perturbativa da série gradiente parece uma possível explicação para isso, né? Apesar de ser um tema de debate ainda, como eu falei, isso ainda está sendo discutido. Então, dito isso, eu vou encerrar o meu seminário, né? Então, só com um breve sumário. Então, o que eu falei hoje, né? Eu comecei com uma discussão bem geral sobre a minha área, né? Falando de matéria nuclear sobre condições extremas, plasma de quarks e gluons, né? E inclusão de íons pesados. Depois eu discuti a divergência da série hidrodinâmica e falei de certo modo, tentar redefinir o que é hidrodinâmica como um atrator, né? E não mais como uma série perturbativa no número de Knudsen, né? Eu mostrei nesse último slide o primeiro cálculo de um atrator, desse tipo de atrator hidrodinâmico, por uma teoria microscópica, como a equação de Boltzmann, né? Antes disso, somente os cálculos eram feitos somente para toy modos da equação de Boltzmann, né? Nunca para a equação completa. Então, dito isso, eu encerro meu seminário e agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigado. Obrigado, professor, pela palestra. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para o professor Denicol? Bem, enquanto o pessoal pensa aí se tem alguma pergunta, eu tenho uma pergunta, professor. O professor Rudney está agradecendo o seminário aí no chat, só para deixar claro. E quando você falou sobre aquele flow elíptico, se eu entendi, aquela parte do V2,
o que você vê é o fluido sendo expandido de forma elíptica? Eu gostaria de entender realmente fisicamente o que está acontecendo ali. Então, aqui é o seguinte, o que você vê, o que você mede no final, é o momento dos hadrons, né? Que não estão mais interagindo, né? Então, é isso que você mede experimentalmente, lá no final da colisão. Só que esse momento é produzido por essa expansão hidrodinâmica, né? É meio que mas é uma resposta integrada a essa expansão, né? Então, o que você mede no final é que, realmente, se você pega o momento, todas as partículas produzidas, você vê que elas têm uma simetria de 90 graus, né? Eles acham, essencialmente, uma direção que eles chamam de event plane, né? No qual o momento é o maior possível, né? Que seria o eixo X, e depois eles rodam 90 graus e veem que a outra direção tem o menor momento, né? E aí eles medem esse V2 desse jeito, aproximadamente. Então, o V2 realmente vem do momento das partículas. Eles não medem nunca o fluido, porque eles não têm essa capacidade experimental, não. Mas é uma resposta a essa evolução hidrodinâmica. Entendi. A minha pergunta tem mais a ver com essa geometria inicial que você bota, resposta hidrodinâmica. Vocês, então, como é que vocês modelam que está tendo a geometria evoluindo, pelo que eu entendi? Então, a gente geralmente vai calcular essa geometria inicial por um modelo de condição inicial. Aí tem vários no mercado, mas geralmente é algo mais assim, né? A forma é meio aleatória, né? Na média é uma elipse, mas evento por evento pode flutuar, né? Então você vai ter um modelo inicial para calcular isso aqui, né? Geralmente envolve modelos de Glauber ou modelos chamados Ipiglasma, são modelos complexos, vamos dizer assim, né? E depois você bota isso no código hidrodinâmico e evolui no tempo, hidrodinamicamente. Então, a simulação é feita assim. Aí, quando o sistema começa a ficar muito, muito frio e diluído, você vai da simulação hidrodinâmica para uma simulação de transporte. E simula as colisões entre os hadrons. E aí, no final, você vai ter os hadrons que vão livremente ao detector. Aí você compara o que eles medem, né? Então, aí você vai ter curvas como é que estão nesse slide aqui. A vermelha é a simulação e os pontos são os experimentos, né? E você vai ajustar o seu fluido para bater. Não, entendi. Esse V5, V4 tem a ver com outras simetrias de... Tem a ver com o fato que a forma não é elíptica. Então, se a forma fosse só elíptica, perfeitamente elíptica, você só ter os pares, né? Entendi. V2, V4, V6. O fato da forma ser mais complexa, né? Quer dizer que você tem que ter mais coeficientes para caracterizar ela. Hoje em dia, essencialmente, você mede essa forma muito bem, né? A gente entende a relação entre esses VNs, né? E a geometria inicial do problema. Então, hoje em dia, eu acho que até a deformação do xenônio foi medida assim em íons pesados, né? E foi medida com a precisão melhor do que em outros experimentos nucleares. Então, é curioso que essa resposta gere isso. Entendi. Bem, obrigado, então. É isso mesmo. Mais alguém tem alguma pergunta? Bem, se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente vai finalizar. Então, eu agradeço ao professor. Hoje o pessoal não quis falar muito. Agradeço ao professor por aceitar o convite de palestrar aqui para a gente. Agradeço a presença de todos. E a gente se vê semana que vem com mais uma. Obrigado, professor. Valeu, gente. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Tchau.